CPI da pandemia começou e logo pela manhã foram confirmados os nomes do senador Omar Aziz para a presidência e do senador Randolfo Rodrigues na vice. E aí o Omar Aziz indicou Renan Calheiros para a relatoria. Não houve surpresas, né, senhores? Já eram esses os nomes esperados. Eram os nomes esperados. Ontem à noite tentaram melar, né, a indicação do Renan Calheiros. Né? Teve uma liminar da justiça. Como é que foi essa história? Quem que pediu essa liminar aí, vocês sabem? Foi a Carla Zambelli. Carla Zambelli? Foi a Carla Zambelli, né? Tentou melar. Imagina uma deputada federal pedindo para um juiz de primeira instância. Isso foi muito estranho, isso nunca aconteceu, né? Um juiz de primeira instância tentando barrar um senador de participar como relator de uma CPI, sendo que ele não é eleito, né? Ele é convidado, enfim. Ela nem podia fazer isso e logo foi derrubado aí pelo tribunal, graças a Deus, né? E eu só não vi, eu não vim com blazer hoje, mas devia ter vindo, igual o Tonholi, porque hoje é um dia histórico, é o fim do governo Bolsonaro. Depois eu avanço mais do meu raciocínio. Olha o que o cara está falando aqui. O pior de tudo é que o juiz de primeiro grau que fez o pedido ao presidente do Senado, quando ele deveria ter feito por ordem normal das coisas para o presidente da CPI. Isso Como mesmo. nós não tínhamos presidente da CPI ontem, o que o juiz fez? Mandou para o presidente do Senado, não tem validade. Movimento extremamente burro da Carla Zambelli. E também um pouco inócuo, né, na minha visão, porque até mesmo quem se opunha a essa CPI soa bastante estranha esse grau de interferência, né, no legislativo. Então acho que não encontraria muito respaldo não, como não encontrou. Paulo Tadeu, a Carla Zambelli não é aquela deputada que é super amiga do presidente da República, que está sempre com ele? Ela tomou essa decisão sozinha, Paulo Tadeu? Com certeza não tomou essa decisão sozinha, ela é unha e carne aí com o presidente, lógico que precisava alguém tomar a iniciativa para tentar blindar o presidente Bolsonaro, né? O que conseguiram com isso tudo foi dar mais relevância para o Renan Calheiros. O Renan está repetindo aí um papel que eu vou chamar assim, que em 2016 o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, ele era chamado de meu malvado favorito, né? Eu acho que em 2021 esse papel agora, esse apelido vai cair bem para o Renan Calheiros, porque ele que vai ser agora o malvado favorito da gente. A gente sabe quem é Renan Calheiros, né? A gente conhece o histórico de Renan Calheiros, mas nesse momento o Renan Calheiros está com um papel muito relevante e pelo pouco que eu já vi ele falando agora, o bicho vai pegar feio para Bolsonaro. Prepare-se, Eduardo Bolsonaro, como o Bonfá falou aí, eu também aposto. A gente, já semana passada, também tinha conversado sobre isso aqui no programa e a gente apontava que a CPI não ia acabar em pizza, né? O prato que ia ser servido na CPI era a cabeça do presidente. Olha aí, ó. Olha só, ouvinte da Energia, o que vocês acabaram de presenciar aqui. 2 comentaristas do programa estão dizendo que hoje começou o fim do governo Bolsonaro. É isso aí, eu acredito nisso. O fim do governo Bolsonaro começou hoje. É isso que estão dizendo. É isso. Eu vou defender aqui meu ponto de vista e quero ouvir os ouvintes, quero ouvir vocês, enfim. Hoje o Brasília está pegando fogo, né? Hoje o mundo político está pegando fogo. Finalmente o Senado Federal acordou depois de mais de um ano, né? Não faz nada. Podia já ter feito tudo online, o mundo inteiro está online. Por que não teve uma CPI? Porque não pode reunir os senadores. Porque a Câmara dos Deputados não pode reunir os deputados. Por quê? Está todo mundo online, nós estamos online aqui há um ano, o programa tem quase um ano, por que não pode fazer uma CPI online, né? E hoje o Tonholi veio de blazer e hoje eu trouxe meu amigo aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? É um travesseiro. Porque os senadores estavam assim, ó. E os brasileiros morrendo. E eles assim, ó. Parece que todo mundo acordou agora, né, Bonfá?
Porra, tem que acordar. Nós estamos numa guerra. Outra coisa, a CPI, nós vamos convocar o Mandetta para terça-feira. Tem que acelerar, tem que ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós estamos numa guerra. O Brasil tem pressa, os brasileiros estão morrendo. Entendeu? Morre mais de 40 brasileiros por hora no Brasil hoje. Não dá para esperar. Vocês viram quem protestou com a abertura da CPI hoje? Quem ficou indignado? Quem se manifestou ali com veemência? Temos aí o vídeo, o senador Flávio Bolsonaro. Solta aí, Leandro. O que o senador Flávio Bolsonaro falou na abertura da CPI hoje? Responsável, porque está assumindo a possibilidade de, durante os trabalhos da CPI, acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores, mortes de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as sessões vão ter que ser presenciais. Gostei dessa agora. Agora, nesse momento não pode ter aglomeração. Muito didática a fala do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, então, que o pai dele pode ir para tudo quanto é lugar, sem máscara, pegar a criança no colo, abraçar 500 milhões de brasileiros. Agora chega nesse momento de uma CPI, que a base dela vai ser online, você não pode reunir meia dúzia de pessoas. Agora é perigoso, né? Então escutem, prestem atenção nesse depoimento do Flávio Bolsonaro, que isso é muito indicativo da melação que eles estão querendo fazer. Olha que ridículo isso. O cara se propõe a um discurso ridículo como esse. É ridículo. Eu honestamente tenho minhas dúvidas se é o início do fim do governo Bolsonaro. Eu gostei da argumentação de vocês, mas eu fico... Bom, a gente nunca sabe onde uma CPI vai dar, eu não duvido de que há bastante elementos para se questionar a postura do Bolsonaro e do governo. Uma delas, que eu acho que é bastante evidente e gritante, é quando levanta-se a bola lá na CPI, vai ser uma das frentes, de que o Bolsonaro teria estimulado a contaminação para chegar na tal imunização de rebanho, etc. Enfim, eu acho que não faltam elementos. Mas será que não há possibilidade de se caminhar mais por uma alta do preço do Centrão do que para um impeachment de fato? Por que eu me pergunto isso? O Centrão é interessado em subir seu preço sempre. Em segundo lugar, já é muito próximo das eleições. Será que os próprios políticos do legislativo e de qualquer outro âmbito iam querer caminhar nessa direção do impeachment? Eu honestamente tenho minhas dúvidas. Eu não tenho. Eu acho que... Primeiro eu conversei um pouquinho aí no nosso grupo, né? Eu não sabia, e o Tony me ajudou. Por que a CPI está no começo hoje, né, quando o presidente falou, Osmar, e depois o Renan Calheiros, né, eles estão querendo olhar para trás e convocar todos os ex-ministros da saúde. Só que, tudo bem, e temos que fazer isso, mas eu estou mais preocupado com as nossas vidas, porque quem morreu já morreu. Né? E claro que a gente tem que apurar para saber por que morreram e por que morreu tanto. É óbvio. Tem que fazer. Mas e agora? Por que o governo por que o Bolsonaro não compra mais vacinas? Né? Por que o Bolsonaro está deixando faltar vacina para a segunda dose? Né? Isso é uma pena que a gente não possa convocar o presidente da República. Eu não sei se é o regimento interno do Senado, da Câmara, que impedem isso, a Constituição, depois eu vou pesquisar, mas ele deveria ser o primeiro convocado. O primeiro convocado deve ser o presidente da República. E sabe por que ele tem tanto medo da CPI? Porque ele tem medo que essa CPI vá dar numa CPI do impeachment. Porque a hora que ele vê que não tem mais condições de governar esse país, porque não tem, né? Quando você vê um número desses, ele não é culpado por todos, mas com certeza o governo Bolsonaro tem responsabilidade por uma parte desse número de mortos. Porque, como nós vimos hoje, foram 11 recusas de vacina, de compra de vacina. Não sei se vocês viram isso. Sim, nós vamos falar sobre isso já já. Está na pauta isso aí. É mais um dos absurdos, né, Bonfá? É mais um dos absurdos. Então, por isso que por que o Bonfá está afirmando que é o começo do fim? Porque é a primeira vez que a gente consegue dar uma resposta a esse governo
que a gente não quer mais nada disso, que a gente não aguenta mais gente morrendo, eu não aguento ver amigo morrendo, familiar morrendo. Eu tenho maior sensibilidade, carinho por todas as famílias que perderam entes queridos, então a gente não suporta mais isso. Isso tem que acabar. Hoje é o começo do fim. Sabe o que ele tem medo também? Que isso se transforme em manifestações nas ruas. Porque agora a gente pode se manifestar. Se a gente souber fazer um bom isolamento na rua, eu iria numa manifestação da Paulista contra o governo Bolsonaro e contra tudo que está acontecendo. Como é que é um bom isolamento na rua? Não entendi. Como é que você vai fazer isolamento? Você mantém 2 metros uma pessoa da outra, põe máscara, usa todo mundo de máscara e vai se manifestar. Eu não sei por que o Brasil não está indo para a rua. Se a gente for de uma forma civilizada, a gente pode ir em todas as capitais desse país. Temos que ir para a rua. Não dá mais para ficar em casa. Deixa eu só comentar um negócio aqui antes de passar a palavra para vocês. Estão comentando aqui nas redes sociais do programa, na rádio, no chat do YouTube. Olha lá, os caras agora estão apoiando o Renan Calheiros. Renan Calheiros é isso, Renan Calheiros é aquilo. O Paulo Tadeu explicou, né? O Renan Calheiros está com um papel muito parecido com o que o Eduardo Cunha teve quando puxou o impeachment da Dilma e fez a coisa andar lá em 2016. Nenhum dos dois é santo, ninguém aqui está apoiando o Renan Calheiros, ninguém aqui está a favor, está dizendo que o Renan Calheiros é o cara mais legal do mundo. Não se trata disso. Mas política não é assim, né, Paulo Tadeu? Você quer falar mais sobre isso? As pessoas confundem as coisas, né? Eu falei, eu acabei de falar, fui bem claro nisso. A gente sabe quem é Renan Calheiros. A gente tem plena noção de que Renan Calheiros é, da história dele. É isso que eu quis dizer, justamente. Então, assim, não estou defendendo o Renan Calheiros, não. Estou falando que ele está nesse ponto, caiu no colo dele e o cara vai se beneficiar com essa questão. Ele vai ser o malvado favorito do ano 2021. É o que a gente tem, né? É o Brasil que a gente tem. Tem que seguir com o que tem. Não é isso? Renan é um político muito experiente. Ele respondeu à indignação do Flávio Bolsonaro. Nós temos o vídeo aí do Renan Calheiros de hoje também. Já o Bonfá vai falar. Mas depois que o Flávio Bolsonaro se manifestou ali no plenário, indignado com o início da CPI, o Renan deu uma declaração para os repórteres. Pode soltar o vídeo aí, Leandro. Antes de qualquer coisa, eu acho que é muito importante comemorar a declaração do senador Flávio Bolsonaro, porque, afinal, é a primeira vez que ele se preocupa com aglomeração. Eu gostaria de saber do senhor se esse tipo de declaração também pode fazer parte do relatório. Ele talvez esteja saindo do negacionismo e esteja aderindo à ciência e à necessidade dos brasileiros. Fala, Bonfá. Não, é isso. E tem mais uma coisa muito importante que aconteceu, o UOL revelou no domingo, não é? Eu também fiz aqui a minha pesquisa e aí o Jornal Nacional ontem deu na íntegra também tudo. O governo federal está tão preocupado com essa CPI, tão desesperado, que a Casa Civil soltou um documento, né, orientando 13 ministérios a rebater as críticas, e eles elencaram as críticas. Olha, eles fizeram a lição de casa. É como se você assinasse assim um documento, tipo, olha o crime que cometemos e precisamos nos defender, né? É mais ou menos isso. Aí o UOL revelou 23 acusações, eu queria ler algumas delas aqui. Primeiro, o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, que atualmente está no Programa Nacional de Imunização, o PNI, é 80% das vacinas que os brasileiros estão tomando. Meus pais tomaram essa vacina, tomaram as 2 doses, estão super bem. Então, hoje, a gente deve falar isso daqui a pouquinho, mas o ministro da Economia meteu o pau na vacina, criticou, a vacina chinesa é pior que a americana, não sei o quê, os chineses inventaram a vacina, e não sei, é o que está salvando o povo brasileiro. E aí vem mais, né? O governo minimizou, segundo item da lista que eles mandaram para os ministérios, o governo minimizou a gravidade da pandemia, negacionismo. É verdade. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. É verdade. O presidente nunca estimulou isso. O governo promoveu o tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. Os 2 remédios, né? A ivermectina e a cloroquina, que o Exército produziu, gastou dinheiro e
Não tem nenhuma comprovação científica. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas. Nossos amigos do Amazonas morreram por falta de oxigênio, falta de hospital de campanha. O Exército podia ter montado um hospital de campanha lá, não fez nada. Não teve oxigênio, eles morreram. Enfim, a lista é grande. Eu vou lendo aqui se a gente tiver tempo, senão depois a gente disponibiliza nas nossas redes sociais aqui do programa. A gente coloca lá no nosso Face, porque tem muita coisa para a gente passar aqui ainda. Manda por exemplo, a lista de documentos que o Renan Calheiros já apresentou, né, Paulo Tadeu? Você viu aí? O Renan Calheiros, para começar o relatório dele, pediu um monte de coisa ali, né? O que você destaca ali, Paulo Tadeu? São pelo menos 11 itens. O teor dos processos administrativos de contratação e das demais tratativas relacionadas às aquisições de vacinas e insumos no âmbito do Ministério da Saúde. Ele quer ver toda a regulamentação feita pelo governo no âmbito da Lei 13.979, que é do ano passado, que trata das medidas de enfrentamento da emergência da saúde pública, especialmente sobre temas como isolamento social, que a gente sabe que não tem, quarentena e proteção da coletividade. Todos os documentos e atos normativos referentes às estratégias e campanhas de comunicação do governo federal e do Ministério da Saúde, em particular, além dos gastos orçamentários. O Renan foi muito duro nesse ponto. Ele falou em responsabilizar, que as pessoas sejam responsabilizadas. Então, assim, a gente tem na linha de frente, de imediato, um ministro da Saúde, que é o Pazuello, e a pessoa que é o chefe dele. Assim, não tem muito mais o que fazer. É pegar esses dois e aí seja o que Deus quiser. Olha só, o Bonfá comentou aqui sobre o número de vezes em que o governo recusou ofertas de vacina. A gente tinha noticiado aqui, a imprensa toda, de um modo geral, falou muito da recusa que aconteceu lá em agosto do ano passado, quando o governo federal se recusou a comprar, a negociar as vacinas da Pfizer. Todo mundo lembra desse número, foram oferecidas 70 milhões de doses em agosto de 2020. Essa notícia não é novidade. O que é novidade é que parece que com esses documentos que já estão sendo levantados, os senadores já revelaram que o governo federal recusou 11 ofertas de vacinas. 11. Isso 11 foi vezes. O furo do jornalista Otávio Guedes em seu blog no G1. Otávio Guedes, da Globo News, exatamente, Tonholi. Esses documentos foram levantados, foram 11 oportunidades de comprar imunizantes, e oportunidades documentadas, com comprovações documentais, de e-mails trocados entre o fabricante da vacina e a recusa do governo. Então, no total, teria sido assim, foram 6 propostas que foram feitas para o governo para comprar a Coronavac e o governo recusou 6 vezes. 3 recusas para a Pfizer e 2 para a COVAX Facility, num total de 11 recusas. Isso até agora, né, Tony? Esse número pode aumentar, né? Pode aumentar porque vai começar a chegar a papelada rapidamente, de acordo com o que a gente listou aí, que o Renan determinou hoje. Ô César, todo mundo sabe, o Paulo Guedes já falou isso várias vezes, que a única maneira da economia ser retomada nesse pós-pandemia é vacinando. Todo mundo já está falando disso há muito tempo. O Paulo Guedes é um dos primeiros do governo, um dos titulares do governo, a defender a vacinação em massa, vacinação em massa. Como é que pode se relacionar dessa forma? O Paulo Guedes, um ministro tão importante, uma figura tão relevante desse governo, dentro de um governo que recusou 11 vezes a compra de vacina. Ele não estava sabendo? Você acredita que ele ficou alheio a tudo isso? A possibilidade dele ter ficado alheio existe, embora eu não acredite, mas quem manda é o presidente, né? Se o Bolsonaro não quer fazer alguma coisa, não tem posto Ipiranga que pare ele. Se não teve, por iniciativa do próprio Bolsonaro, um ministro da saúde decente, quem dirá um ministro da economia que o convença de alguma coisa, né? Aparentemente o Paulo Guedes está ali por conveniência, não porque Bolsonaro foi convencido de liberalismo ou qualquer coisa assim. Se a minha hipótese está certa de que sequer ele foi convencido de liberalismo, olhando o seu histórico, acho que o Paulo Guedes também não tem nenhum poder de tentar convencê-lo quanto à vacinação. Eu acho que o Bolsonaro, na melhor das hipóteses,
é um bem-intencionado com premissas horrorosas. Então, eu acho que ele realmente acreditava que esse era o caminho para resolver as coisas, só que turrão do jeito que tá levando até as últimas consequências e, eventualmente, Bonfá e Tadeu aí podem estar certos. A última consequência pode ser o impeachment. Enfim, aparentemente ele está trucando para ver onde vai dar, né? Infelizmente, ele não está torcendo pelo Brasil, não. Veja bem, ele pode até não acontecer o impeachment, né? Existe uma outra linha de pensamento de muita gente que é deixar o governo sangrar, se bem que sangrar até o final do ano que vem, haja sangue, né, para sair. Não, estamos mortos. Aí já era. Aí minha dúvida... Eu vou estar vivo, você... Se ele vai ter vacina para todo mundo. Se ele vai sangrar... Se ele vai sangrar até o ano que vem, até as eleições do ano que vem, vai depender muito da economia. Você não acha, César? Qual é a tua perspectiva para a economia no ano que vem? Você acha que o Brasil começa a respirar em 2022? Cara, comparando ao pior momento dessa crise de Covid-19, eu acho que a gente já está respirando, por incrível que pareça, mas melhorar eu não acho que vai não, por uma série de características, inclusive rigidez do mercado de trabalho, que eu nem vou entrar em detalhes, mas o desemprego vai continuar elevado, o auxílio emergencial já tem data para acabar, além de estar menor do que esteve. Se não houver vacinação, a gente vale lembrar de 2 semanas atrás, a carta dos economistas, banqueiros, etc., que corroboravam essa perspectiva de que sem vacinação não há melhora da economia, senão a gente fica nesse abre e fecha, incerteza, só vai levando mais empresários à falência e famílias à miséria por não conseguir gerar receita, né? Então depende, na minha visão, de como deve ser uma recuperação sensata frente a essa crise, que não é com certeza a visão do Bolsonaro, deveria haver vacinação em massa, mas eu não apostaria que ele mudaria de postura, né? Se a gente olhar as últimas palavras dele, sejam as de hoje, ontem, ou mesmo a entrevista horrorosa no programa do Siqueira Campos, pode ver que o Bolsonaro nada mudou, né? Então, vale o questionamento. A gente vai sangrar até quando, né? Seria melhor tirar o Bolsonaro e encarar um longo processo de impeachment com tudo parado, inclusive o combate à pandemia podendo ficar, infelizmente, em segundo plano, a hora que entra uma discussão de impeachment, e aí, como é que a gente sobrevive a isso? Ou deixa o Bolsonaro e seus desmandos para ver onde vai dar? Infelizmente, é uma resposta que a gente não tem e, com certeza, nenhuma das soluções são boas, né? Fala, Bonfá. Eu acho que as CPIs podem caminhar juntas. Isso é coisa que uma CPI atrapalha a outra. Já pode ter uma CPI no Congresso Nacional, não pode ter a CPI contra o ministro Ricardo Salles? Pode ter na Câmara dos Deputados, pode ter junto. Já foi dada a entrada ontem no Congresso, a CPI do Meio Ambiente. Graças a Deus. Esquerda. Então tem que tocar o barco, né? Pode acontecer tudo junto, né? Por que não, né? Tem que rolar tudo junto, assim, e tudo é para salvar o verde que está aqui atrás do meu lado, a minha orquídea linda aqui, entendeu? É para salvar a Amazônia, é para salvar a população brasileira. A gente tem essa coisa do Brasil que só pode uma coisa e a outra não pode, tem que acabar, as CPIs podem caminhar juntas, entendeu? O Brasil tem pressa, tem fome, tem vontade de viver, a gente não pode ficar esperando. Agora, eu queria comentar uma coisa no assunto anterior, rapidamente, que me chamou muito a atenção nos requerimentos do senador Renan Calheiros. Não sei se vocês também prestaram atenção nisso, mas é o item 10 e 11, que é requisitar ao STF o compartilhamento da investigação das fake news. E o 11º, requisitar a CPI das fake news todo o material apurado. Ou seja, todas as fake news que o governo divulgou, trabalhou e que podem estar nessa CPI vão ser compartilhados. Isso me chamou muito a atenção. É a primeira vez, isso não estava no programa, aí ninguém tinha falado e o Renan incluiu aí nos requerimentos. Isso pode complicar muito a vida do governo. Tem uma relação direta, né? A desinformação e o número de mortes que a gente conseguiu atingir aqui no Brasil. A grande verdade.